Ao avaliarmos a história da computação, a gente poderia decompor isso em eras, chamadas de geração dos computadores. A primeira delas, intitulada Geração Zero, ela está baseada em dispositivos mecânicos, efetivamente máquinas que foram construídas para produzir uma resposta com base num mecanismo que foi idealizado pelo seu inventor para produzir aquela ação. Se você fosse simplesmente fazer uma análise, eu aperto um botão, ele produz um resultado. Se eu aperto outro botão, ele tem que construir uma solução para que ele substitua o resultado com essa variação. A idealização desses componentes, num primeiro momento, ela era baseada nas limitações que eram tidas naquela época. Então você tinha uma matéria e você tinha uma tecnologia. O que se tinha naquele momento era a ação mecânica de componentes que, interconectados, produziam esse resultado. Boa parte delas eram utilizadas a partir de engrenagens, a partir de hastes, a partir de teclas que, se pressionadas, produziriam aquela ação distinta. Qual era o impacto disso? O contato mecânico entre essas peças, ela induz o quê? A um desgaste desses componentes. O desgaste desses componentes, ele influi no seu resultado, porque se você tem uma ação que ela não produza o resultado próximo do que é esperado, ela vai te induzir a erro. Então, precisa-se velocidade. As limitações da matéria, elas impactam diretamente nesse tipo de solução. O consumo de matéria, e quanto mais resistente, ou a matéria utilizada, poderia induzir também a maior custo, maior dimensão, e eram soluções que eram vistas naquele momento como a melhor solução desenvolvida. Se a gente fosse avaliar hoje um equipamento desse, as pessoas não teriam noção do que era utilizado, como se conseguiu fazer isso. É tão simples você ver um produto acabado, mas conseguiram transmitir essa sequência de aprendizado na evolução desses equipamentos para chegar aos dias de hoje, os equipamentos que nós temos. Uma primeira geração, né, que é após a construção dessas máquinas mecânicas, foi a construção dos primeiros equipamentos eletrônicos. O primeiro deles é a válvula. Para quem nunca viu uma válvula, ela é semelhante a uma lâmpada incandescente. Você institui uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela produz um conjunto de eletrodos que eles vão construir o quê? Um fluxo daqueles elétrons produzindo um determinado resultado. Então, o cara que produziu aquela válvula, ele produz aquela válvula com uma determinada função. O sequenciamento dessas funções, ela vai me produzir aquele resultado. Então, se eu tinha um relé mecânico que era chave aberta ou fechada, eu passo a utilizar agora uma válvula que ela substitui essa ação, reduzindo o quê? O desgaste que era do equipamento mecânico, a permissão, a possibilidade de redução de erros, mas, ao mesmo tempo, exige uma adequação para aquele ambiente. Uma válvula, para quem não conhece, ela só passa a ser utilizada a partir de um tempo de pré-aquecimento. Então, exige que ela atinja uma temperatura mínima para que ela corresponda àquela ação. Então, se você aquece um elemento, ele vai estar compartilhando com o meio no qual ele foi construído aquela produção de energia térmica, calor. Se você tem dois dispositivos que produzem calor, a soma dessa energia térmica ela vai ser amplificada. Qual é a restrição nesse primeiro momento? A proximidade desses elementos. Se você não pode ter muito próximo por causa da refrigeração, da temperatura suficiente para que aqueles elementos eles possam funcionar adequadamente, você produz equipamentos em grandes dimensões. Um grande exemplo de computadores valvulados, o ENIAC, que foi utilizado para fins militares. Só para você ter uma noção, ele ocupava uma área de 180 metros quadrados, tinha 18 mil válvulas e 1.500 relés e pesava 30 toneladas. Só para interconectar esses elementos, precisava de 800 quilômetros de cabos para fazer essa conexão. Era o que se tinha naquela época.
com essa mesma capacidade de processamento, a gente poderia ter um dispositivo que você usa no seu dia a dia hoje. Uma segunda geração são os transistores. Vem substituindo as válvulas, foi criado pela Bell Labs. Ela tem uma relação de consumo de energia muito menor do que as válvulas. Ela produz maior agilidade, ela não precisa de pré-aquecimento e tem um maior tempo de vida. Essa forma de aquece, esfria, isso reduz esse tempo de vida que era utilizado nas válvulas. A redução de tamanho, eu posso agora aproximar elementos na construção de um equipamento. Quando eu vou colocar vários transistores, eu não tinha mais aquela limitação do superaquecimento imposto por aquele elemento que produzia essa energia térmica. Então consegue-se reduzir a dimensão desses equipamentos simplesmente com a substituição desses elementos que eram viáveis naquele momento. O grande exemplo ali é o TX0, era um computador transistorizado. Mas para você fazer um projeto de um equipamento transistorizado, você tem que desenhar, fazer esse projeto de interconectar esses vários transistores para produzir isso. Surge daí a terceira geração, os CIs, ou circuitos integrados. Os circuitos integrados, ele vem em circuito integrado de silício, uma matéria, a gente precisa avaliar o quê? A areia beneficiada. Criados pelos fundadores da Intel, a gente pode ter dezenas de transistores integrados. Essa forma de integração é a união, a fusão deles num único chip, um único microchip, aonde você constrói de uma forma barata, com escala reduzida, sendo confiável, porque ele já é construído para aquela função, ele já é construído com aquele objetivo, é o projeto daquele componente. E efetivamente, na hora de você produzir a sua solução, você pode produzir isso em quantidade. Não é necessário mais que você venha montar transistores, você tem um chip que ele já integra todo ele. A quarta geração, VLSI, Very Large Scale Integration, integração de circuitos em largas escalas. A evolução dos CIs, você tem milhões de transistores em um único chip. A gente tem aquela escala, eu uso uma escala nanométrica, 1 nanômetro. Bem, 1 milímetro, 1 milésimo do metro. 1 micro, 1 nanômetro, você 10 a menos 9 do metro. Exemplo, o Intel Pentium, que é um processador, um circuito integrado, que ele contém milhões de transistores embutidos naquele chip. O PlayStation 3, um console de games, ele tem 234 milhões de transistores integrados. O Intel Core i9, não é divulgado pela Intel esse valor, mas ele tem aproximadamente 7 bilhões de transistores integrados numa única pastilha de silício. A litografia dele é de 14 nanômetros, quer dizer, a distância entre esses transistores internamente. Comparado ao i7, o antecessor dele, que trabalhava com litografia de 22 nanômetros. Se a gente fosse comparar uma produção, o processo de construção de um chip baseado na história do Pentium, se a gente fosse produzir hoje a capacidade que a gente tem das CPUs atuais, usando a mesma tecnologia, as mesmas limitações da época do Pentium, para a gente usar um processador hoje, top, a gente teria um espaço aproximadamente de uma TV de 20 polegadas, que seria essa nossa pastilha de silício desse tamanho. Como exemplo do VLSI, a gente tem o primeiro exemplo do primeiro microcomputador, o Altair, que ele usava uma linguagem que foi desenvolvida pela Microsoft, que era o BASIC. A partir daí, a evolução desses microprocessadores utilizados nesses microcomputadores, o IBM PC, que vem o desenvolvimento da IBM, mas com grande contexto, com o seguinte contexto, que era a intercambiabilidade, a possibilidade de junção de diferentes componentes, sendo viável para ser implementado por diferentes fabricantes. A partir daí, desse contexto, ele passa a ser uma referência, passa a ser um padrão no desenvolvimento desse tipo de equipamento.